Vamos fazer logo um corte sobre isso? Raí Ramos Faça o no corte. esporte. Acho que a gente tem que falar logo sobre isso, porque, obviamente, hoje, aliás, é comum, né, da gente estar vendo na mídia independente, principalmente a mídia independente pernambucana, qualquer aspas sobre Ceará, eles não conseguem se controlar, de tão felizes que estão desde da classificação na Copa do Nordeste. Sim. Então, assim, eles não conseguem raciocinar como pessoas equilibradas, racionais, que consigam falar sobre qualquer assunto, mantendo um mínimo de razoabilidade, né? E falaram, especularam o nome do Rai Ramos lá no esporte. Não vi nenhuma grande notícia sobre isso, apenas especulações, principalmente em mídia independente. E nesse contexto, o que a gente pode falar é que não teve proposta, não tinha como ter proposta. A janela já fechou, já se encerrou, e é muito pouco provável um movimento agora de saída do Raí para o esporte. Nem no meio do ano deve ser provável isso. Como o Douglas já falou em outros momentos, é mais fácil esses jogadores que estão emprestados irem para a Série A. Algum time que esteja na Série A acabe adquirindo o passe do Raí ou o passe do Matheus Bahia, por exemplo, que são emprestados, ou do Paulo Vitor também, Sim. para poder esses jogadores se desvincularem das suas equipes, ou o próprio Inter decidir tirar do Ceará e colocar em outra equipe, que normalmente não é um movimento muito comum, para poder esses jogadores jogarem em outra divisão. Mas na mesma divisão, acho pouco provável Ou algum exterior, movimento. né? Exterior também. É, Acontece, mas. exterior também acontece, exato. Se não é para um time da Série A, eu estou colocando aqui série A e Série B por conta dessa possível interesse meio bizarro do esporte pelo Rai Ramos, que pode até Uhum. vir depois e tal, numa outra oportunidade. Mas eu acho que para essa temporada, para o esporte, não tem como, entendeu? Não tem como. Tá na mesma divisão, talvez se o esporte subir, o Ceará não subir, o esporte vai buscar o Rai Ramos, talvez, algo assim. Mas de outra forma, não, assim, não tem como. Então, não acredito nisso, não. Acho que essas movimentações aí sobre Rai ir para o esporte é delírio de torcedor do esporte, assim. Pelo menos por enquanto, nada sobre isso, assim. É tanto que tive contato recentemente com pessoas do departamento de futebol do Ceará, ninguém falou sobre isso. E outra, né? Convenhamos, ainda tem uma questão aí mais importante ainda, que o chefe do departamento de futebol do esporte é o pai do Lucas Drubsky. Até isso, para quem não sabe, talvez o torcedor do esporte nem saiba disso, porque o torcedor do esporte é tão lunático, essa galera que produz conteúdo do esporte perde tanto a noção do real, que ainda tem esse ponto. O pai do Lucas está trabalhando no esporte. Então, acaba que isso, se tivesse algum movimento dessa forma, acredito que isso seria resolvido para pelo menos nessa temporada não haver movimentação. Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. A gente tá falando isso porque estão falando lá em Recife, né, que o esporte realmente vai contratar, ou pode contratar o Rai Ramos. Mas para pensar, cara. Se for para contratar o Rai Ramos, ele só vai poder jogar a partir do dia 10 de julho, que é quando abre a próxima janela. Se ele fizer 7 jogos com a camisa do Ceará, acabou-se. Ele não joga mais Série B e outro time esse ano. Tá? Por isso que assim, é muito estranho, é muito esquisito eles cravarem, eles têm essa confiança de querer contratar, de achar que vão contratar. O que pode ter acontecido é alguma sondagem com o São Paulo, quando a janela estava aberta. Mas agora, depois que a janela fechou, não faz o menor sentido. Tá? E aí, o que é que gera? Só gera especulação mesmo. A galera vem perguntar: e aí, vai rolar? Rai Ramos pode sair? Cara, todos os jogadores que estão emprestados, o Ceará não tem o que fazer. Se o time decide negociar, negocia. Se o São Paulo quer negociar o Rai Ramos na próxima janela, vai negociar. Se o Bahia quiser negociar o Matheus Bahia na próxima janela, o Ceará não tem o que fazer. É só receber a taxa de vitrine lá, né? E pronto, assim. É que nem foi o Vitor Gabriel ano passado. Então, só para deixar claro: não chegou nada para o Ceará, até porque o Ceará seria o último a saber mesmo, né? Dois, não faz o menor sentido a gente achar que o Rai Ramos vai sair pro esporte. Pode acontecer uma saída para outro time, seja Série A ou mercado internacional e tal. Mas é daqui para lá, cara, tem muito jogo aí da Série B, tem muita coisa para rolar. E daqui para lá o Ceará tem que estar pronto para esse tipo de situação, né? Tem que estar pronto ali. Se acontecer alguma coisa, tem que estar sem transfer ban, com dinheiro em caixa para poder contratar e repor a tempo na próxima janela. A próxima janela é só dia 10 de julho, cara.
tem muito jogo pela frente, tem muito tempo pela frente. Então, acho que Tem muito esse transfer ban assunto, que pode levar, né? ora, pode cair, pode subir, pode voltar, Pode né? voltar. Tudo pode acontecer, né? O que a gente É, tem que fazer é cobrar da gestão executiva, do presidente João Paulo, gestão financeira do clube, que consiga deixar o clube equilibrado até lá, né, Cláudio? Aí que pega, porque essa janela já foi prejudicada. A janela do meio do ano, ela é não pode. essencial. Ela é essencial para É. subir. E principalmente a depender de que momento a gente vai estar no campeonato, né? Se a gente estiver liderando, ótimo, não é motivo algum para dizer não, não é para reforçar. Claro que é. Aí é para reforçar ainda mais. Se a gente estiver liderando o campeonato, se a gente estiver bem na competição, aí é que tem que reforçar mesmo. Aí é que você tem que qualificar mesmo o elenco. E numa circunstância de tentar recuperar ou estar ali perto do G4, precisando qualificar, também é importante. Então, de qualquer forma, essa próxima janela o Ceará precisa ser assertivo, rápido, né? Não pode esperar a janela tá perto de fechar para anunciar reforços. Os reforços têm que estar engatilhados para início de janela, né? Porque a gente perdeu o time nessa. Então a gente precisa rapidamente repor na próxima. Então, o projeto, até que eu já sei que mais ou menos vai ser feito nesse período agora de janela fechada, que é o de mapeamento de um time sombra para o Ceará, que é tipo ter 2, 3 jogadores sendo monitorados como opções para reforço de elenco em todas as posições. Acredito que isso vai ser feito para que esse trabalho ele possa trazer esses reforços de uma maneira ágil, que a gente ganhe tempo. E o Ceará precisa jogar tanto, obviamente, principalmente dentro de campo, dando os resultados, mas fora de campo é esse trabalho que a gente fala, né? De que, pô, a gente está aqui para falar que um diretor, ano passado, estava falando que análise de desempenho era lista, né? Mercado. Analista de mercado já deu a lista, não precisa mais. É difícil levar a sério um assunto dessa forma, mas era como era conduzido ano passado. E nesse ano a gente precisa dar uma resposta contrária para que a gente consiga atingir os objetivos de qualificação do elenco, para que esses reforços não só cheguem, mas joguem. Porque, Douglas, não adianta também trazer o nome, trazer o jogador que não vai contribuir, o jogador que não vai. Eu acho que realmente o único fora da curva nesse contexto de fisicamente pode chegar um pouco abaixo e é um jogador diferenciado querendo vestir nossa camisa é o Vina. Ademais, nenhum outro tem passe livre para vir para o Ceará num contexto desse. Em meio de temporada, tem que estar bem fisicamente, tem que contribuir, tem que ter jogado na temporada, tem que ter ritmo, baixa quantidade de lesões, alta minutagem, ou uma boa minutagem, não diria alta minutagem, porque a gente pode estar trazendo jogadores da Série A, né? Então são normalmente G2, G3 da Série A. G2 e G3, para quem não sabe, são jogadores ali que são ou reserva imediato ou terceiro reserva. Para um nível de Série A, em alguns contextos, faz sentido para jogar a Série B. Então, esses jogadores, eu acho que a gente precisa estar monitorando e ativamente buscando essas opções para quando a janela abrir. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.